A lei e os profetas duraram até João? Shalom, shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano. E hoje nós vamos falar sobre algo muito falado aí, muito mal interpretado e muito mal estudado. Acho que um dos versículos mais mal estudados que nós conhecemos, que é aquele que diz lá em Lucas 16:16: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Será que foi isso realmente que foi dito, que a lei e os profetas duraram até João? Depois é só o esforço que faz com que a pessoa entre no reino de Deus? Ou estamos tratando de uma distorção absurda da Bíblia? Eu vou mostrar para você que nós estamos tratando aí de uma distorção absurda da Bíblia. Veja só o que diz aqui. Versículo 16 do capítulo 16 de Lucas. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. A primeira coisa que nós temos que ver é que essa passagem foi manipulada, essa tradução foi manipulada. Porque se eu colocar aqui, ó, a lei, eu vou encontrar aqui o nomos, olha, nomos, tá? Que seria o, abre aspas, original grego, fecha aspas. Então tá aqui o original, o nomos. Então, nomos é lei, ok. A lei e os profetas, ok. Então, os profetas é os propetes, tá? Então, os profetas vigoraram até João. Até, eu tenho aqui, ó, até, réus, até. Mas cadê o vigoraram? Olha, veja que quando eu clico, ó, nos profetas, tem a mãozinha aqui, ó. Aparece uma mãozinha. Quando eu coloco os profetas, até a mãozinha. João, a mãozinha. Por quê? Eu tenho aqui o original, mas eu não tenho original para vigoraram. Ou seja, aqui está adulterado, né? Foi adicionado a lei e os profetas até João. Não é que vigoraram até João, porque vigorar não quer dizer que teve valor, ela teve vigência até João. Não é isso que o texto diz. Só que foi manipulado. E é tão manipulado que se você ler o versículo seguinte, você já vê que a lei ela continua, porque veja só, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus a todo homem. Vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Agora veja o versículo 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Aqui está dizendo que é mais fácil o céu e a terra passar, deixar de existir, do que cair somente um tio da lei. Na verdade, que deve ser um cuts, é que no grego não vai ter a palavra certa. Aqui é um queraia, seria o que? Um pequeno chifre, uma extremidade. Provavelmente na peshita vai estar lá provavelmente um cuts, né, que é um tracinho da lei, né, um cuts, né, ou um yud, a menor letra, mas enfim, isso não nos importa agora. Eu quero explicar para você por que que isso é errado e por que que fazem tanto essa confusão. O que acontece? Acontece que na tradução que nós temos aqui da Bíblia para o português, e eu acredito que para praticamente todas as línguas aí, a maioria delas, você vai ter um problema muito sério. Eles vão misturar tudo. Torá, eles vão misturar Torá, vão misturar mitzvah, vão misturar Hukim, tudo eles vão dizer que é lei. Quando a Bíblia falar de um Hukim, eles vão colocar que é lei. Quando a Bíblia falar de Mispá, eles vão colocar que é lei. Quando a Bíblia falar de Torá, eles vão falar que é lei. E quando os rabinos falarem de um mandamento de homens, eles vão dizer que é lei. Esse é o problema.
Então, nós temos aqui pelo menos 4, mas tem mais, mas pelo menos 4 termos, palavras, conceitos hebraicos que eles simplesmente traduziram por um só. É como falar que um acordo é lei. Você tem a lei, você tem um acordo. Ah, o acordo é lei. Você combinou algo com alguém, ah, é lei. Eles colocam como lei. Então, eu vou explicar isso e daqui a pouquinho eu explico melhor nesse versículo. A gente volta para esse versículo. Veja só, no hebraico, a palavra Torá, as pessoas falam que é lei, mas não é. Na verdade, a palavra, o literal de Torá é instrução. Deus não deu uma lei que nós conhecemos como Torá. Ele deu instrução. Se você quiser viver de acordo com a vontade de Deus, você vai seguir a instrução, a Torá. A Torá é um manual de como agir, ok? Então, é uma Torá. E aí, eles trocam isso por lei. Fala, é uma lei. Não, se fosse lei, quando você infringe uma lei, você é punido. Nós estamos aqui infringindo no caso da Torá, uma instrução. Deus deu uma instrução, a gente faz outra. Ok. O que acontece se você comprar um aparelho e no manual de instrução dele vier lá que o aparelho é em 110 volts e você ligar esse aparelho, você não obedece à instrução e você ligar o aparelho na tomada no 220? O que vai acontecer? Vai perder o aparelho e não vai ter garantia. Aqui nós temos algo parecido. Se você segue a Torá, você vai ter a garantia da vida eterna. Se você não segue, você vai perder, ok? Ah, então seguir a Torá salva, quem salva é Yeshua, mas a Torá é um princípio para você seguir, é um caminho que você deve estar, ok? Então, tudo que foi Torá, eles traduziram por lei. Depois nós temos a mitzvah, ou no plural mitzvot, que é o quê? São mandamentos ou ordens divinas, né? Que aí no caso a tradição judaica reconhece como 613 mitzvot, 613 mandamentos da Torá, da instrução. Desses 613 mandamentos, uns 200 e pouco não se cumpre mais hoje. Por quê? Porque Yeshua já cumpriu como um cordeiro, ele já cumpriu esses mandamentos, e são mandamentos que só eram possíveis de serem cumpridos no templo, e o templo não existe mais, e Yeshua os cumpriu, abrindo oportunidade para nós, ok? E eu vou falar daqui a pouco sobre isso na conclusão da mensagem, vou explicar para você por quê. Depois, nós temos, então, por exemplo, um exemplo aqui, você vai guardar os mandamentos de Deus, né? Há essa regra na Bíblia, na Torá, você guardará os seus mandamentos. Então, você está tendo ali o quê? Uma mitzvah, guardar os mandamentos de Deus. Depois, tem uma outra palavra que também a traduzem como lei. Depois, nós temos os hukim, e também os mispatim. O que são hukim? Hukim é, na verdade, um estatuto, um decreto. São decretos divinos que você não tem como entender, você não entende por quê. Por que existe esse mandamento? Por que não pode comer porco? Nós podemos achar muitas justificativas conhecidas aí da população para não comer carne de porco. Mas por que Deus proibiu? Nós não sabemos. Ele não disse por quê. Ele disse para não comer. Então, este é um hukim, é um mandamento que você obedece sem saber o motivo. Mas quando na Bíblia vai dizer que é uma lei. Ok? Os mispatim são julgamentos e decisões legais, são regras lógicas de justiça, ordenanças, por exemplo, não assassinarás, não roubarás, isso são mispatim, são julgamentos, são decisões, regras
lógicas, que tem uma lógica, não precisa explicar por quê. Por que não matar? Você sabe por que não matar. Mas a Bíblia, na tradução dela, vai estar lá tudo como lei. Então, isso daí já faz uma grande confusão. E aí nós temos também as leis dos rabinos, que eles criaram. Veja só um absurdo que está aqui nessa tradução. João capítulo 5, versículo 17. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então aqui está dizendo que Jesus não somente violava o sábado, como se Jesus, se Yeshua, violasse o sábado. E não é isso que está escrito no original, nem no original grego. Não é isso. Olha só o que diz aqui, ó. Porque não somente violava. Veja aqui o violava, ó. É luo. O que é luo? Olha aqui, luo. Libertar alguém ou algo preso ou atado. Jesus libertava no sábado, de bandagem para os pés, sapatos, de marido ou esposa unidos pelos laços do matrimônio, de um homem solteiro, tenha sido casado ou não, soltar alguém amarrado, desamarrar, livrar de laços, tornar livre. Então Yeshua, ele tornava as pessoas livres, libertava elas da doença, ele não quebrava o sábado. Mas traduziram dessa forma, como se ele quebrasse a lei. E essa lei de não curar no sábado é uma lei de quem? De homens. Então, Jesus mesmo, Yeshua, ele disse, né, que o povo em vão adora ele. Por quê? Porque sustentam doutrinas de homens. Veja aqui Yeshua cita o profeta Isaías. Ele diz aqui, ó, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Ele está citando a profecia do profeta, né? E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Doutrinas que são preceitos de homens. Isso aqui, Yeshua não cumpria. Ele não cumpria essas doutrinas. Por quê? Porque eram invenções de homem. Não cuidar no sábado era uma invenção de homem. Então, nós temos tudo isso. Olha, por exemplo, ó, traduções humanas, vou dar alguns exemplos. Lavar as mãos antes de comer. Não é exatamente o lavar a mão, já falei várias vezes sobre isso. É o Nitilad e Yadayim. É lavar a mão cerimonialmente. E Yeshua não fazia isso. E você pode ver isso lá em Marcos 7, 2, 9. Não vou abrir por causa do tempo. A proibição de curar no sábado. Não existe isso na Bíblia. Eram dogmas humanos, que na Bíblia está como lei. Num contexto geral, está como lei. A proibição de carregar carga no sábado. Não é para você carregar carga, para você trabalhar. Mas o colchão, a vida daquele homem era aquele colchão, aquele colchonete lá que ele devia estar usando, não devia ter nem muito peso, devia ser provavelmente uma esteira, né? Onde ele dormia, provavelmente era tudo que ele tinha. E o senhor despega o seu leito e vai embora, você está curado. Isso não é trabalhar, ele não está vendendo a esteira. E evitar contato com quem não é judeu. E Yeshua ia lá e comia com os pecadores. E não podia ter contato nem com os estrangeiros e nem com os cobradores de impostos, que eram judeus que trabalhavam para Roma, né? Que eles viam lá como os piores dos piores. E Yeshua ia lá e comia com eles e ganhou o chefe, Zaqueu, chefe do cobrador de imposto, ganhou Mateus, que era um cobrador de impostos, né? um publicano. Isso daí é que as pessoas colocam como lei, falam, Jesus quebrou a lei. Ele não quebrou a lei, não. Ele quebrou esses mandamentos de homens, de lavar a mão cerimonialmente, ele não lavou, e ele ainda repreendeu os sábios que queriam
que os discípulos dele lavassem, ele curava no sábado, ele comia com pecadores, ele ensinava as pessoas a amar o próximo. E tudo isso foi visto como Jesus quebrando a lei. Não, Jesus não quebrou a lei. Jesus cumpria a lei integralmente, porém não a lei que os homens criaram. Esta é a confusão que fazem. Para nós terminarmos, então, nós vamos voltar lá na onde nós começamos. Então, aqui em Lucas 16, nós vamos concluir a mensagem, 16 e 17. A lei e os profetas vigoraram até João, né? Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então veja como que a mensagem aqui é outra e eu vou explicar para você agora. O que ele está dizendo aqui? Essa palavra vigorado não existe. Nós já vimos que essa palavra não existe aqui na Bíblia, tá? Então, a lei e os profetas até João. A lei, o que acontece? Como que as pessoas podiam ser purificadas e ter parte no reino de Deus, ela tem esperança de salvação? Através de cumprir a lei e de observar os profetas. E como que ela cumpria a lei e os profetas? Ela cumpria a lei e os profetas fazendo tudo o que a Torá manda, inclusive fazendo sacrifício de animais para purificação. Então, quem que tinha acesso a isso? Somente os judeus tinham acesso a isso, ao templo, ao sacrifício. Então, a lei e os profetas, esse sistema de salvação através que requer uma purificação, ele vigorou, se quer usar essa palavra, mas não é isso, né? Mas essa lei funcionou, essa lei, ela funcionava, ela era o caminho para o reino de Deus até o João Batista. Quando João Batista veio e ele pregou sobre Yeshua, e Yeshua inicia o seu ministério, não é mais esse o caminho para a salvação. Até porque no ano 70 o templo vai ser destruído e ninguém vai poder fazer mais isso. Então, até João, as pessoas observavam a lei, faziam sacrifícios, se santificavam e tinham esperança de salvação. Desde João, vem sendo o evangelho do reino de Deus. E quem é que pode entrar? É só o judeu, como era antes? Não. Todo homem que se esforçar, ele pode entrar. Por quê? Mas como ele vai ser purificado? Pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Yeshua. É isso que o texto está dizendo. Pelo sangue de Cristo, ele pode entrar no reino de Deus, porque ele vai ser purificado não com oferta de animais, mas através do sangue do Messias. Então, todo homem que se esforçar vai poder entrar, mas vai ter que ter o esforço do homem. Qual é o esforço? Aprender a lei e cumprir aquilo que ele pode cumprir sem a existência do templo. E é tão verdade isso que ele completa aqui. Ele deu essa oportunidade, todo homem que se esforçar pode entrar. Só que ele diz, olha, observe, há também, além disso, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Ou seja, como o homem vai se esforçar para entrar no reino de Deus? Somente cumprindo a lei de Deus, porque não vai cair nenhum tio da lei, e aqueles que se esforçarem para cumprir aquilo que é permitido, vai ter o caminho aberto para receber a graça e, quem sabe, a salvação, porque este é o caminho que Yeshua veio nos ensinar e promover. Amém? Que o Eterno te abençoe e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.